pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal, pessoal, é ser desperto. Estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos falar sobre o domínio do medo. Por que que tanta gente insiste em falar de catástrofe? Quem está ganhando com isso? Começa a se questionar. O que está por trás disso? Tudo bem, Maria? Vamos esclarecer os nossos internautas hoje? Olá, Cris. Olá, pessoal. O programa de hoje é muito interessante. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o domínio do medo. Vai lá, Cris. Maria, por que sentimos medo? Você poderia nos explicar como funciona a anatomia e a fisiologia do medo? Muito interessante a pergunta. Vamos tentar acertar sobre a fisiologia do medo, sem entrar excessivamente em neurotransmissores, e sim mais nos apegarmos ao que acontece no cérebro, né? Então, eu vou utilizar um artigo da Scientific American, escrita por Christophe André. Vamos falar primeiro do hipocampo. Se vocês estão me acompanhando já há vários vídeos, eu falo sempre da importância do hipocampo, que é aquele triângulo do cérebro, onde você tem os dois chifres de amo em cada lateral, do centro do cérebro lateral, direita e esquerda, né? Então, você tem na região do hipocampo a formação como se fossem dois chifres de bode, né? Que é, então, chamado de chifre de Ammon, pelos egípcios foi chamado como chifre de Ammon. E essa região é uma região muito importante, porque você tem a glândula pineal, você tem a região toda que, digamos, orquestra as avaliações emocionais e analisa o que está acontecendo e depois toma uma decisão, histérica ou não, dependendo de se a amígdala é ativada ou não. Então vamos seguir o artigo da Scientific American que diz o seguinte: o hipocampo compara experiências. O córtex pré-frontal integra informações sensoriais, emocionais e culturais para formular planos de ação em situações de emergência, e a amígdala dispara o alarme. O medo funciona como um sinal de alerta. Sua principal função é nos proteger. Ao chamar a atenção para um risco iminente, nos permite enfrentá-lo. O medo é uma reação inerente ao ser humano, aos animais em geral, digamos assim, e esperada e útil em determinadas circunstâncias, ativada quando há um bom motivo, ou seja, diante de um perigo real, e não da eventualidade ou da lembrança. Em alguns casos, porém, esse sistema pode estar desregulado. A intensidade do temor costuma ser proporcional ao risco, permitindo que a pessoa haja de maneira adaptada à situação. Por exemplo, recuando lentamente diante da serpente prestes a dar o bote em vez de sair correndo. Certamente pode haver erros e alarmes falsos no sistema. Nesse caso, tem-se medo por nada, pois a natureza entende que é melhor por engano. Mas, em geral, esses falsos sinais são ocasionais e controláveis. Em sua regulação, o medo normal se desfaz rápida e facilmente quando o perigo passa, ou quando percebemos que não se tratava de algo tão ameaçador. É o que ocorre em situações em que ouvimos um barulho violento ou pessoas que chegam silenciosamente por trás de nós. Sustinhos bons esses. Uma vez cumprido seu papel de avisar o organismo, o temor deve diminuir, caso contrário se torna inútil e perigoso. A desregulação desse processo provoca ataques de pânico que aniquilam as capacidades de adaptação e provocam paralisia momentânea. A reação é equivalente a uma crise de asma numa pessoa alérgica. Já o medo normal pode ser modulado, focado neste ou naquele perigo. É possível regular nossa intensidade de temor de acordo com o contexto e as necessidades em cada circunstância. Em meu computador mental, eu não inicio o software do medo para fazer minhas compras no quarteirão onde moro, mas o ativo
se tiver de caminhar na selva ou à noite numa região onde o índice de assaltos é alto. Podemos, portanto, exercer um relativo controle sobre esta programação. Gostei da palavra, programação. Um bom exemplo de adaptação é a sensação que experimentamos ao fazer uma trilha e passar por um morro íngreme, olhando para o vazio que se abre ao lado. Sabemos que uma queda daquele lugar seria mortal, tanto pela altura quanto pelas rochas que estão lá embaixo. Mas também temos consciência de que caminhando devagar e olhando onde colocamos os pés, não corremos riscos de cair. Assim podemos controlar o temor, mas é bom senti-lo, pois ele nos protege e nos dissuade de caminharmos excessivamente despreocupados. Uma vez acionada a amígdala, lança um primeiro alarme corporal, sob a forma de uma reação de vigília, de posição, de tensão. Depois, a pertinência desse sinal é avaliada por diversas estruturas cerebrais próximas da amígdala, envolvidas no circuito do medo, principalmente o hipocampo, uma zona que age independentemente de nossa vontade, e o córtex pré-frontal, que atua apenas em parte em função de nossa vontade. O nódulo cerebral denominado hipocampo exerce, entre outras, a função de fazer comparações com nossas experiências. O hipocampo também é capaz de considerar o contexto em torno do objeto do medo. É o caso, por exemplo, do tigre enjaulado, que nos provoca um discreto arrepio de medo. A amígdala dispara uma pequena reação de alerta, mas o fato de ele estar preso freia o medo. Os fóbicos não dispõem desse breque contextual. Os medos sociais severos podem ocorrer mesmo diante de amigos ou parentes, se os olhares e a atenção das pessoas são direcionadas para o paciente. O córtex pré-frontal, por sua vez, funciona como um regulador das reações automáticas. É ele que deve integrar todas as informações sensoriais, emocionais, culturais e subjetivas para formular um plano de ação adequado às necessidades e ao contexto de cada situação. Acho que isso deu uma visão geral de áreas básicas do cérebro e qual que é responsável por qual. Então, acho que é interessante isso aqui, né? Então, falta dizer aí que, em caso de medo, as glândulas adrenais são ativadas e o cortisol, né, é o principal, digamos, elemento químico que produz aquele estado de alta tensão e a pessoa está pronta para sair correndo, digamos assim, ou para agir da forma que for. Então vamos lá, Cris, é com você agora. E então, pelo visto, o medo tem a sua função. Podemos lidar com ele quando entendemos que ele também é uma energia, né, polarizada, negativo e positivo. Certo, Maria? Exato. Eu entendo como medo positivo, medo negativo. O medo negativo é esse loucamente terrível que não tem controle. Então, nós estamos num universo físico programado sobre situações onde a matéria corre risco. Então, a matéria, nosso organismo biológico em si, não só nosso, mas em função de um ecossistema, isso tudo corre perigo. Então, justifica-se sistemas de alerta para proteção, manutenção e até recuperação de um problema que possa estar acontecendo. Então, o medo é positivo nesse aspecto porque está ligado à autopreservação. Então, quando ele, como diz o texto, se liga rapidamente, atua quando é necessário e quando não mais necessário, ele é desligado. A questão do medo pode estar ligado também a esse medo negativo específico, que é o medo que não se desliga, ou o medo que é ligado inconscientemente quando aparentemente para outros que estão presentes junto de uma pessoa não faz o menor sentido, que é o que se chama de mente reativa pela Dianética. Então, mente reativa é aquela mente inconsciente que é ativada, guardou um padrão emocional, gravou tudo, igual tem um vídeo da Peredinha, onde eu mostro isso, quem não conhece, pode entrar no Facebook e buscar pela Peredinha, é um cartoon, onde a minha voz, editado pelo Rafael Carvalho, criado pelo Rafael T. Carvalho e editado pelo Rafael T. Carvalho, onde a Peredinha vai falando. Então, tem vários sobre o cérebro, como a mente funciona. E em estados de perigo, a mente
grava tudo como se estivesse em slow motion. Ela grava todos os detalhes. Por que que ela fica como se estivesse em slow motion? Porque ela vai gravando como uma filmadora que pega todos os detalhes. Então, ela fica em slow motion para poder pegar todos os pixels, todos os sensoriais, né? Todos os aspectos dos 5 órgãos sensoriais que estejam envolvidos, possam estar envolvidos na cena, para que todos esses inputs sejam arquivados em um estado inconsciente. Muitas das vezes, quando a pessoa perde a consciência, ou então ela passou por momentos de muito medo, é comum nós vermos a pessoa não se recorda de detalhes, ela não lembra de todos os detalhes, mas a mente reativa que guardou todos esses padrões, sim. Então, em um momento em que existem, digamos, agentes estimulantes que são similares à situação que foi passada e que a mente reativa guardou, como um programa muito bem guardado, um banco de informações muito bem guardado, qualquer som, qualquer imagem, qualquer palavra que remeta àquele momento de angústia, é disparada a amígdala e a pessoa reage negativamente, ou com raiva, ou com reações de repulsa, ou com reações de rejeição em geral, ou até sem o menor sentido, como se estivesse vendo algo que não existe lá na frente, e quem está do lado não entende que a pessoa estava ótima, e de repente ela passa a ser mal-humorada, mal-educada, tem reações de medo, vai embora, não consegue confrontar ou facear uma situação que na verdade nem estava lá, por isso que ninguém consegue entender. Então, esse é o aspecto do medo negativo, que fica guardado no nosso inconsciente e nos faz agir inconscientemente numa ação de estímulo-resposta sem a menor lógica, sem a menor coerência. Então, sobre esse aspecto, é muito complicado para a pessoa que está cheia de gramas emocionais, problemas gravados que ela nem se recorda em detalhes. Ela pode ter uma leve ideia, mas ela não tem esses detalhes, então ela fica na mão de reações emocionais reestimuladas constantemente. É como um quadro alérgico. Aliás, a alergia é uma resposta, digamos, não entendida pela medicina. Então, ela é uma resposta por um agente estimulante que, por vezes, se consegue entender e outras tantas não se consegue entender. Que na presença do mínimo, da mínima concentração, ela não é dose dependente, pode ser qualquer mínima concentração que o organismo identifique aquela substância, ele reage tamanhamente, tem uma reação tão exacerbada frente à dose, que é tão absolutamente minúscula, uma dose que não tem a menor toxicidade, pode gerar uma resposta imunológica absurda, então, gerando até um óbito, se não, digamos, acudido a tempo. Então, isso tudo é como se fosse um medo. Então, a alergia é um padrão de resposta muito similar ao padrão de resposta da mente reativa, eu diria até que um padrão equivalente, onde somente a célula entende por que ela está reagindo assim, no momento em que ela teve um contato com aquela substância, algum padrão estava ligado que gerou, então, uma total rejeição daquela substância, e quando em contato ela responde um sistema imunológico de defesa absurda, né? É como ativar todo, digamos, o exército da Rússia contra uma pulga. É mais ou menos isso que acontece no sistema imunológico quando nós temos uma reação alérgica desproporcional e muitas vezes desconhecida, não entendida. É um padrão de mente reativa da célula, tal qual a mente reativa do ser humano. Então, esse é o padrão negativo, que é o desconhecido, que a pessoa reage sem proporção, né, desproporcionalmente a uma situação. E muitas vezes ela não consegue desligar porque ela entra num pânico tão ilógico que ela não consegue de forma nenhuma se desligar daquilo. Então, mas tem um padrão positivo, que é o padrão, sim, da manutenção da vida, né?
Vamos lá, Cris. Maria, sobre o seu ponto de vista, como lidar com o medo? Isso é o que mais leva tempo para explicar, né? Como lidar com medo. Então, antes de falar as coisas que eu ia falar, vamos falar um aspecto que é bem moderno na neurociência, que é o que se chama de neuroplastia. Os neurocientistas sabem que o cérebro é moldável. É como se ele fosse uma massinha que você pode moldar e transformar. Então, sim, o seu cérebro e todas essas respostas são moldáveis. E quando você trabalha nesse sistema, você trabalha tanto para medos, como você pode trabalhar para gerar novas conexões, como eu faço com os meus alunos do método da integração, que o foco é ligar a mente terrena à mente divina. Uma frase que é, sim, uma forma de dar chaves para gerar mais neuroplastia, uma plasticidade cerebral aumentada, porque nós aumentamos os níveis de conexões. É como se fossem fios invisíveis, mais conectores que são criados, que geram, na verdade, novas camadas, novas vestes, e o cérebro vai se ativando energeticamente em mais níveis de acesso. Então, a neurociência diz o seguinte sobre esses fenômenos do medo e outros padrões. Não é simplesmente por estar ancorado na biologia que um fenômeno é irremovível. Então, não é que você não pode remover o medo, pelo contrário, né? Tudo é possível de remover, mesmo que se diga que biologicamente existe um problema. O que funciona em um sentido, a sensibilização ao medo, pode ser usado para o oposto. Lembra a história da vacina? Né, que você usa o antídoto, né? Melhor dizendo, não é um exemplo do antídoto, que você usa o veneno para curar aquela substância que é injetada, então, você usa o veneno para gerar a cura, ok? Então, o que funciona em um sentido, a sensibilização ao medo, como se fosse uma vacina mesmo, né? Um antídoto, pode ser usado para o oposto, que é a dessensibilização, que é como confrontar. Então, confrontar, facear a vida, repetir o contato, isso é o que cura. As pessoas que vivem fugindo de situações que as colocam em pânico, elas vão ter que ter outras chances nesta encadernação, como eu costumo dizer, capa de livro, né? Nessa encadernação, ou em outras encadernações, porque eu não falo encarnação, eu prefiro dizer encadernação brincando, já que é palavra de escritora, ou em outras encadernações, em realidades paralelas, é a terminologia que eu gosto, em outras realidades paralelas, elas vão facear aqueles mesmos eventos, porque não se pode fugir de nada. A tudo você irá facear e confrontar. Não é afrontar, pessoal. Você afronta quando tem medo. Quando você não tem medo, ou você está no processo de eliminar o medo, você confronta, faceia, você dá as caras, vai até a situação. E somente indo até ela, tomando, então, o contato com ela, é que você elimina o medo. Então, é a história do corajoso. Quem tem coragem, né? Não é o louco que se atira do penhasco, tá? Eu tô falando daquele que tem coragem, aquele que confronta a vida, que é capaz de facear a vida. Quando ele sente o medo, exemplo, vai dar uma palestra em algum lugar. Então, quando eu era mais nova, eu já tinha que dar palestras, né? Novinha. Claro que a gente, né? Dá uma tremida, a mão fica fria, dá uma suadinha, os pés ficam gelados, as pernas tremem. Como é que você se livra disso? Indo a mais palestras, dando mais palestras, subindo mais vezes ali, né? Para dar palestras. Então, quanto mais você for treinando, mais você for encarando, chega uma hora que você está totalmente imunizado. Você não tem a menor sensação de nada. Você está bem. Você está no seu tempo presente.
harmônica e sob controle. Nada te derruba, porque você está imunizado. Então, a única forma de você se livrar do medo é confrontar o medo. Então, essa é a melhor maneira de viver, peito aberto, tirar os fantasmas, ir até as coisas, porque eu sempre digo isso para mim mesma e eu descobri que eu tinha razão dizendo isso para mim mesma, então eu digo isso para vocês também. As coisas parecem pior antes de você ir até elas. Quando você faceia, você confronta, vai em direção, se põe em movimento, trabalha no processo daquilo, é como se um gigante se transformasse num cachorrinho bonitinho, peludinho que quer o seu colo. As coisas desmontam, o fantasma se vai quando você faceia e trabalha de peito aberto naquela direção. Aí o que acontece? Você ativa fatos sincrônicos, porque você está indo em dedicação, você está fluindo no tal, você é capaz de ir e não fugir. Isso faz com que a sincronicidade seja ativada. Existem mais aspectos para ativar a sincronicidade, mas coisas mágicas acontecem quando basicamente você flui no caminho e trabalha, né? Você tem que ser e tem que fazer. Não é só ser, você tem que ser. Isso é a coisa mais importante. A segunda é fazer e a terceira é ter. Então você vai receber quando você é e se coloca na direção. Não adianta só ser e ficar sentado com um chapéuzinho mexicano debaixo da árvore, achando que vai cair do céu. O máximo que vai cair é uma maçã na sua cabeça, igual aconteceu com o Newton, vai machucar a sua cabecinha, vai criar um galo. Então, a melhor coisa é você se colocar na direção de peito aberto. Então, quando alguma coisa feia a gente fez, que já não, né, pisou no tomate, fez coisinhas que teria que resgatar para se sentir melhor. A melhor maneira de você se sentir bem, livrar-se de fardos, é retornar à cena do crime, retornar ao fato, confrontá-lo, ou seja, trabalhá-lo, né? Que está envolvido aí, lei de perdão e um monte de coisa, mas muitas vezes tem pessoas que não conseguem nem voltar a certos locais porque ali sofreram e tiveram problemas. A pior coisa do mundo que uma pessoa pode fazer, e ela vai continuar tendo ataques de medo, pânicos e reestimulando padrões similares, recriando padrões semelhantes, que são os fantasmas que se manifestam na vida dela, no mesmo padrão que ela foge o tempo todo porque ela não quer confrontar. Então, a única forma é você voltar à cena do crime, como eu falo. Volta e volta e volta até que você não tenha mais nenhum sentimento negativo. Porque o que se faz com isso? Você tira um estático. Um estático é uma carga emocional que ficou parada ali, que quando você vai até o local reestimula aquele padrão, é uma carga energética. Aquela carga energética parada ali, ela tem que ser eliminada, ela tem que ser circulada. Toda energia do universo tem que circular. Você tem que circular a sua energia. Seus pensamentos ou se coagulam ou eles fluem. Seus sentimentos ou se coagulam ou eles fluem. Se você busca um processo de ascensão, chame isso como quiser, de elevação de padrão de frequência, né, de vibração maior, de maior nível de felicidade, de capacitação, você tem que eliminar esses ridges, que são esses padrões densos, rígidos, que ficam ali parados e quando você entra em contato com eles, você tem toda a reestimulação. Então, a única forma de você se livrar deles é ir até eles, entrar em contato, você vai espanar da primeira, da segunda você espana menos, da terceira espana menos ainda, até que você vá número de vezes que for necessário, até que você chegue no local e nada mais. Sinta. Quanto mais você se treinar a limpar esses padrões que geram ataques de pânico e de medo, eu estou falando também não só disso, mas isso serve para raiva, isso serve para outros sentimentos negativos que todos brotam do medo. Afinal de contas, você só tem dois padrões de energia: amor e o seu antagônico, que é medo. A raiva não é o antagônico do amor.
A raiva é uma expressão do medo. Quando você dissolve o medo, você dissolve todos os outros padrões secundários, como é o caso da raiva, mágoa, ressentimento, por aí vai, né? Então, o padrão do medo está envolvido com todos esses outras emoções que não são amor. Se não é amor, está envolvido no medo. E então, brota do medo. Confrontar e facear, ir até a situação e revivê-la, faz com que você seja hábil. Você elimina esses padrões de energia condensado que impedem a circulação da sua torus, da sua circulação eletromagnética. E aquilo que tem que chegar até você, que é a coisa boa, ela não chega até que você elimine esses bloqueios, que esses padrões de energia densa e rígida, que tem memória, que eu chamei até nos programas de assombrações, porque elas têm memória, elas têm informação, e em casos extremos se manifestam, repetindo a situação. Então a pessoa é assombrada pelos seus próprios padrões criados. Então, enquanto você não confronta, não faceia e repete, você não se livra. Aí está o significado, pessoal, da reencarnação, que no mundo da física, da ciência, sabemos que não acontece uma vida após a outra na linearidade, e sim tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que acontece? Vamos pensar na linearidade, que é mais fácil para vocês, para que eu não tenha que ficar aqui 2 horas tentando explicar essas coisas que eu já expliquei em outros programas, né? Então, a reencarnação, ela é feita, vamos assim chamar, brincando de reencadernação, é feita quando você, então, não conseguiu resgatar esses padrões de energia. Eles são densos, eles têm carga. Você só vai subir para o nível mais alto, chame isso de ascensão, chame isso de elevação espiritual, e retorno à casa do Pai, como você quiser chamar isso, quando você se livrar desses padrões que têm carga, eles têm massa, eles pesam. Portanto, você tem que limpá-los. E é por isso que você reencarna, muitas vezes. Se vocês estiverem com pressa como eu, é melhor vocês fazerem o máximo possível de resgate. Então, vão facear, tenham coragem, voltem às pessoas, aos lugares complicados. Ou, se você não pode entrar em contato com aquela pessoa, porque a pessoa é perigosa, vai ligar e que, né? Entre em contato com os locais aonde as cenas aconteceram. Vá lá até que a carga caia. Processe na sua mente a pessoa, processe o local, até que aquela carga saia e você chegue à conclusão de que está definitivamente mais leve. Porque ao dissolver esses padrões de carga energética densificada em maior massa, você fica preso à Terra. E ao estar preso aqui nessa densidade física, você fica nesse processo de parecer que está retornando com mais e mais realidades paralelas, vivenciando e repetindo o mesmo padrão. Você fica repetindo de ano, tendo visões de aspectos da mesma situação por ângulos diferentes. Tudo isso você pode diminuir se em cada uma dessas encadernações você faceia o maior número desses pontos que são suas cargas energéticas de sofrimento, né? Padrões que você não consegue lidar com eles. Além de você ganhar um maior nível de saúde ao dissolvê-los, que você os faceou, os aceitou e os eliminou, você vai ganhar menos encadernações e você vai ter upgrade, vai ganhar um estágio acima, eliminando padrões laterais desnecessários. Então você vai passar para um novo estágio, muito melhor, menos denso, com mais vibração, menos padrões ligados à matéria. Menos ego, mais energia, mais inteligência, mais conhecimento, menos pesares.
Então, resumindo, esse fenômeno chamado de neuroplastia cerebral é um dos assuntos mais estudados nos últimos anos por pesquisadores em psicologia e psicoterapia, e ele relembra nada mais, nada menos, que nosso cérebro está em evolução contínua em função das experiências que vivemos. Podemos agir sobre o cérebro e é possível reconfigurá-lo para que as emoções patológicas não sejam mais uma fatalidade. Isso é neurociência, falando da mesma forma que eu falei, melhor, falando o mesmo assunto que eu falei, ou a mesma essência do que eu falei, de uma outra maneira. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, Cris. Próxima. Maria, a mídia televisiva, escrita e toda e qualquer outra forma de divulgação de informações focam sempre no negativo, catástrofes e por aí vai. Dão apenas notícias ruins, gerando medo e suas consequências. Sabemos que grupos de controle e poder têm total interesse em gerar medo. O que fazer para sairmos dessa, hein? Cris, esse é um assunto bem importante. Aliás, é o coração do programa. E é o motivo pelo qual nós resolvemos fazer, e a ideia foi sua, Cris, de fazer esse programa. Em função das notícias que ficam sendo dadas constantemente, o que eu chamo de doomsday, né? Como dizem os americanos, essas coisas, ideias apocalípticas, essas coisas de que o mundo vai acabar, ou vai vir um meteoro, cometa, sei lá o que, vai rachar a Terra. Outra hora é que o Sol vai engolir a Terra. Outra hora é que o Nibiru está chegando. E por aí vai. Então, o problema é que existe uma manipulação, e claro, fazem guerras, né? As guerras são todas manipuladas por várias questões, desde econômicas, geopolíticas e também a manipulação da mente das pessoas, da consciência de massa. Quando você acredita em algo, quando você cai naquele padrão de frequência, quando te falam, por exemplo, que Nibiru está chegando e os Anunnakis com o seu planetinha vão colidir com a Terra e a Terra vai pum, explodir, né? Vamos todos morrer, né? Aí todo mundo fica mandando e-mail, fazendo Facebook de Nibiru está chegando, planeta X, aí inventa um monte de história mentirosa. A NASA comprova que achou o Nibiru, né? Nibiru, planeta X, qualquer coisa assim. Para começar, esse planeta nem está mais na nossa realidade. Então, eles ascenderam. Todos nós vamos ascender. A Terra está ascendendo, use a palavra que quiser, mudando de frequência. Os Anunnaki mudaram de frequência faz tempo. Então, eles não estão mais na nossa realidade. Não vai ter nenhum planetinha batendo com o nosso aqui, né? Eles não são tão densos como eram antes, tomaram jeito, melhoraram no seu jeitinho de ser. São melhorzinhos hoje, mais energia, menos matéria, igualzinho o que vai acontecer com nós, os seus filhos, né? Então, essa é uma outra história, mas não vou misturar, mas é um assunto interessante para um outro programa, falar o que aconteceu com eles e o que vai acontecer com a gente. Mas essa mídia televisiva, ela só foca no que é ruim, porque os donos do mundo são os donos do dinheiro, os donos do poder, os oligarcas, que se reúnem e decidem o destino da humanidade. Esses donos do mundo precisam manter vocês presos em padrões de medo, porque esse processo de ascensão e despertar, ele é atrasado. Além do que, através do que se põe na sua consciência, se manifesta a realidade. Portanto, se você acreditar nas coisas que estão sendo faladas, nessas questões de pânico, o Sol vai soltar um plasma gigante, vai engolir a Terra, né? O Obama deu ordens de segurança. Bom, é bom ele fazer isso. Ele devia ter feito isso desde 2010. Porque em 2010, 2011, foi quando o Sol iniciou o processo de Solar Maximum. Ele fica mais ou menos 11 anos em Solar Maximum, né? E depois vai para Solar Calmo. Então, o Michio Kaku vai na televisão falando horrores que o Michio Kaku
faz o que mandam, desde que ele obedece, né? Digam naquilo que ele tem que obedecer. Então, tem certos cientistas que fazem isso, eles são pagos para o terror. Você não acha outros cientistas de alto nível e calibre falando essas coisas na televisão, na CNN, CBC, CBS e por aí vai. Não, você vê o Michio Kaku falando. Então, existem alguns com certos diplomas ou certas posições importantes encarregados de gerar o terror na cabeça das pessoas. Então, assim, o Sol não soltou suas labaredas ainda. Em 2011 ele soltou. Para que lado ele soltou? Para o outro lado da Terra. Ou seja, para o outro lado do Sol. O Sol estava aqui, a Terra estava aqui, o Sol soltou a labareda para lá. Né? Por quê? Porque a consciência humana altera esse padrão. Nós somos os senhores do nosso mundo. E o mundo só não está melhor porque as pessoas colocam sua atenção no que é negativo, sentem medo, acreditam e criam. A criação da nossa realidade é feita por vocês, é feita por nós, por aquilo que se puser na sua cabeça e no seu coração, aquilo que você adquirir como credo. Então, eles manipulam, você acredita e você cria. Sabe-se muito bem, está provado cientificamente que milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas em meditação focadas em frequências positivas e de paz, geram uma resposta sem precedentes de paz para a Terra naqueles momentos de canalização desse tipo de energia. O que eles fazem é canalizar a energia para padrões e frequências de medo para que se implante essas realidades. E porque você acreditou, o Sol vai soltar labaredas na sua cabeça. Se você não quer entender isso dessa forma, então, melhor você desligar esse programa e nem ficar no meu canal. Porque no meu canal eu estou te dizendo que a ciência diz que a realidade é criada a partir do seu foco. O que está na sua consciência. Isso é ciência. Físicos e neurocientistas, biólogos já dizem que é assim e acabou. A realidade, ela acontece na sua consciência, naquilo que você acredita, o que você processa no seu cérebro é o que volta depois daquilo que você mandou para fora. Você manda inputs, outputs energéticos e recebe inputs de impressão daquilo que você projetou para fora. E você deu o que você recebe, que você mesmo emitiu. Você só lê e recebe, processa no seu cérebro aquilo que você mesmo emitiu e recebeu de volta. Aquilo que você põe para fora é o que você recebe para dentro. Diz o Bashar, que eu gosto bastante. Primeira lei da existência, primeira lei no universo, ele diz: você existe. Você sempre vai existir de uma maneira ou de outra. A segunda lei é: aquilo que você põe para fora, você recebe para dentro. Não é só verbal, é credo. Credo. Aquilo que você acredita é o que você vai receber. Portanto, você é responsável. Não coloque atenção nessas mídias apocalípticas. Coloque atenção em coisas boas, em um mundo de paz. Crie essa verdade para você. Projete isso para fora, que você vai receber isso para dentro. Eu sei que é difícil, porque a casmurrice existe, mas a ciência já provou isso e é assim que funciona. Portanto, vamos melhorar o mundo e é nossa responsabilidade sair do medo, facear a realidade e assumir essa consciência de que nós somos os nossos deuses. Então, obrigada, pessoal. Obrigada por estarem presentes. E volto vocês para a Cris. Tchau, tchau. Bem, Maria, vamos ficando por aqui. E eu deixo claro ao nosso internauta: temos medo do escuro e fechamos fortemente os nossos olhos para não enxergar o mistério que nos envolve. E assim não percebemos que o que tememos mesmo
é abrir os nossos olhos e enxergar a nossa própria luz. Gratidão, Maria. Gratidão, internautas. Até o próximo Despertos.